Oi, gente, boa noite. Vou esperar vocês entrarem e deixa eu fixar o nosso assunto hoje aqui, só um minutinho. Eu vou fixar nosso assunto e eu já chamo minha convidada. Vou pôr aqui, porque quem entrar depois vai saber o que que a gente tá conversando. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Certo. Aqui. Acho que é isso. Não foi? Tá, então vamos lá. Tô chamando a doutora Carolina. Oi, boa Oi, boa noite. noite. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô conseguindo ouvir, minha imagem aqui tá travada. Aí tá Tá normal? travado? Tá, aqui tá normal. Será que é aí? Será que é a internet? Deixa eu... Melhorou? Não, tá travado. Vou sair, você chama de novo, tá? Tá jóia. Vou só arrumar a parte dela, gente. E a gente já volta. Deixa eu chamar ela aqui de novo. Aqui. Aí, pronto. Voltou? Voltou, agora deu. Voltou? Ah, então tá bom. Primeiro eu queria te agradecer o convite, viu, por ter aceitado Obrigada. falar com a gente. Eu recebi muitas assim, umas perguntas que eu acho que é um assunto que toda mulher quer saber, né? Com Ser, certeza. todo mundo quer ficar por dentro ali. E isso que a Sim. gente ouve falar é que para emagrecer não precisa passar fome, né? Que é o que a gente ouve Sim. vocês especialistas falarem, né? E eu queria que você Isso. se apresentasse um pouquinho. Tem um pessoal que é de fora, que tá entrando, que eu tô olhando ali. Uhum. E aí a gente começa oficialmente. Tá ótimo, então. Eu sou a doutora Carolina, eu sou médica, pós-graduada em nutrologia. Faço um atendimento bem abrangente, pego aí desde doença, mas a maior parte do meu público é essas pessoas que querem aí perder o pezinho que tá além, né? Então é uma prática ali do meu dia a dia, uma área que eu sou apaixonada e que eu tento aí a organizar uma rotina que fique de uma forma que a pessoa realmente não precisa passar fome, né? Não tem essa necessidade aí para alcançar o emagrecimento. Ô, doutora, o que, que é o mais tipo assim de mulher que te procura assim? Elas chegam assim querendo só emagrecer, querendo rápido, uma forma rápida. Como que é assim que chega assim no seu consultório mais assim? Lá no consultório, no final de 2018 até o meio de 2019, a gente teve esse cuidado, Jéssica, de fazer um levantamento ali em números mesmo. E a gente tem de resultado quase 93% dos meus pacientes público feminino. Então, a mulher, mais ou menos ali de uma faixa etária de uns 25 até uns 40 e poucos anos, e que buscam um emagrecimento. Tem Uhum. algumas que até chegam com essa ideia de eu preciso emagrecer, a estética eu quero rápido, eu já tentei, mas depois que sai da consulta eu acho que a cabeça muda ali um pouquinho, né? Eu tento ir bem a fundo na fisiologia do emagrecimento, explicar com muito cuidado, porque o emagrecimento ele é um processo muito complexo. Então, mesmo para essas que chegam lá mais desesperadas, buscando essa estética, esse emagrecimento rápido, eu tento de alguma forma ajudar e mudar ali a cabecinha, porque não é o caminho. Tem umas perguntas aqui que foi algumas chegaram e outras eu pesquisei. Eu vou começar fazendo. Por que que o excesso de peso ele faz mal à saúde? O excesso de peso, ele vai prejudicar o paciente
diversas formas. Então, assim, estar acima do peso está relacionado com muita coisa. Primeiro, a gente Uhum. começa com a nossa estrutura corporal. Então, a gente tem um esqueleto, a gente tem articulações, a gente tem o nosso corpo preparado para um determinado biotipo. Quando a gente Uhum. começa a ter ali uma coisa que foge da nossa fisiologia, a gente começa a ter esse excesso de peso, a gente vai prejudicar desde cartilagens, né? Então você começa a sentir sobrecarga em joelho, em tornozelo, problema de coluna, que vai de uma forma ali tirar muito qualidade de vida do paciente. Então o paciente fica limitado a fazer algumas atividades, tanto por uma questão de dor, dificuldade, por exemplo, de sentar, levantar, parte de mobilidade, e por uma questão respiratória, né? Aquele paciente que tende a ter mais falta de ar, né? Que a gente chama na medicina de dispneia, um cansaço para fazer atividades que às vezes para as outras pessoas é uma atividade simples. Vai além da Aí, estética, né? isso é muito além da estética. Até a predisposição a desenvolver algumas doenças. Então, a gente tem doença que Uhum. seria totalmente evitável se a pessoa tivesse dentro de um peso adequado, principalmente com uma alimentação adequada, por exemplo, diabetes, né? O diabético tipo 2 ele é Uhum. uma doença adquirida. Então, às vezes, a pessoa que consegue ter um peso normal, seguindo uma alimentação saudável, equilibrada, principalmente dentro daquilo que é proposto para ela, né? Porque a dieta não é uma fórmula, uma fórmula pronta, não é receitinha de bolo. Única, né? Isso. Então, ele consegue evitar um monte de doenças, diabetes, controle de pressão, essas doenças de articulação, né? E assim, o que a gente observa é que o paciente obeso, o paciente que já tem um sobrepeso, ele tem um prognóstico bem pior de algumas doenças, né? A gente aí vivendo nessa pandemia, vê que até o Covid, o obeso vai ser prejudicado. Já É, está no risco, e, né? Ele é e do grupo de ele, risco. ele começa Acredito a que ter um acho que a prognóstico pior. maioria, né, de doenças assim, quem está sobrepeso vira o grupo de risco mesmo, né? Piora o prognóstico, piora a forma de tratar, dificulta muito, né? Você vê assim numa cirurgia, tudo é dificultado. Então, assim, Uhum. o sobrepeso, a gente tem que pensar que o sobrepeso ele pode virar uma obesidade. O sobrepeso em si não é considerado uma doença, a obesidade é. E assim, Uhum. tem essa piora de prognóstico e mesmo desenvolvimento de algumas doenças que são totalmente relacionadas ao peso. Então, é muito além da estética. É. E assim, eu falo que às vezes a pessoa vai procurar um especialista já quando está no limite, né? Assim, já está com algum problema sério na doença, né? Já está É. assim com alguma coisa assim que está no limite, aí ela vai procurar ajuda, que aí fica mais difícil, né? A Acredito pessoa, eu, né? ela precisa sentir o quanto esse sobrepeso, né, esse peso aí além, tá atrapalhando ela. Então, ela precisa sentir Uhum. isso, ou fazer um exame, e esse exame vinha com uma alteração, ou ela começar a ter essas dores que eu expliquei, às vezes por sobrecarga de articulação, ou escutar de um outro especialista, ó, você precisa emagrecer, né? Então, é difícil, assim. Pela Uhum. estética, as pessoas até procuram. Mas pensando em doença, É, com certeza espera agravar, espera sentir alguma coisa, espera piorar o prognóstico, espera o tratamento só com medicamento não dar certo para depois chegar é, a buscar esse tratamento para emagrecer. tem uma outra aqui. Essa aqui até chegou mais de uma pessoa sobre esse assunto. Se o emagrecimento rápido pode ser saudável. Depende de como ele é feito. Então, assim, dá para acontecer, né? O rápido vai envolver muita coisa. Rápido quanto tempo, né? Para mim, um paciente que consegue perder 4, 5 quilos no prazo de um mês é ótimo, é um tempo bom, né? Você pega ali um quilo e pouco por semana. Mas às vezes, Jéssica, o paciente que ganhou 10 quilos de uma vez, ele quer perder esses 10 quilos muito rápido. E não é assim. Então, dá para ser saudável, mas vai depender muito da estratégia que vai usar. E claro que Uhum, também vai depender do biotipo de cada um, do metabolismo de cada um. Eu posso usar a mesma dieta, por exemplo, para um homem e para uma mulher. O homem vai ter o emagrecimento mais rápido, é uma questão hormonal, é testosterona, é massa, é altura. Então, assim, é muito complexo. Mas
Mas dá. Uhum. Isso vai depender principalmente, claro, que da estratégia que a gente vai usar dentro do emagrecimento, mas principalmente da disciplina de cada paciente. Então, aquele paciente que Uhum. consegue fazer certo a maior parte do tempo, com certeza o resultado dele vai chegar aí de uma Uhum. forma rápida, né? Mas não É, tem e essa depende muito necessidade. também da maneira, né? O que que ele vai fazer, o que que ele pretende para esse emagrecimento rápido, né? Porque tem gente que faz Claro, loucura, realmente vai emagrecer rápido, mas depois não vai dar conta. Agora tem gente que vai procurar um certeza. especialista e vai dar certo, vai focar naquilo e também tem um emagrecimento rápido, mas saudável, né? Dentro do Certeza, que é o realmente é principal do certo, né? emagrecimento, né? A gente fazer de uma forma com que ele seja sustentável, né? Então, as pessoas sofrem muito com esse efeito sanfona, porque quer fazer uma dieta muito restrita, quer usar de Uhum. medicamento, quer usar de alguma estratégia que vai chegar ao resultado mais rápido, mas depois não consegue ter essa manutenção, né? Dificilmente a pessoa vai conseguir viver com uma quantidade muito restrita de caloria, ali a nutricionista geralmente calcula, às vezes, uma dieta mais apertada em caloria, mas dificilmente depois o paciente vai continuar, vai manter, vai ter Mantendo. isso, E às né? vezes Deixar tudo engorda até mais do que né? estava, né? Com Tem certeza. caso que a A gente pessoa tem que aumenta até pensar no mais o peso que emagrecimento. estava antes. Isso, né? A gente tem um meme assim da internet que eu acho o máximo, que mostra ali o paciente antes da medicação, durante e depois da medicação. Então, Depois, assim, às vezes você vai ver o paciente ficou maior, né? Porque não foi mais. a estratégia correta. E eu falo assim, uma experiência própria minha. Eu acho que foi meio do ano passado, não lembro. Eu cismei que eu estava muito gorda, muito gorda, muito gorda. Fui tomei remédio. E eu já tomo remédio com ansiedade, que eu tenho crise de ansiedade. Gente, o que afetou psicológico, assim, foi. Eu emagreci, perdi 9 quilos. Mas, assim, eu tava totalmente. Tudo, eu fiquei muito nervosa. Muito, mas muito nervosa. Nossa, assim, acabou com o meu psicológico, assim. Eu tive que tirar na hora. Foi. Olha, eu falo nunca mais, assim, sabe? Dessa forma que eu fiz, do caminho que eu tinha feito, nunca mais, porque foi. Nossa, foi meio Tem assim. efeito colateral, né? Precisa ser muito bem É. indicado a medicação, Uhum, precisa saber do efeito colateral e o principal precisa mudar ali a estratégia, porque você não vai tomar esse remédio a vida inteira, né? Principalmente se não, for uma medicação que vai te dar tanto efeito colateral. Então, precisa ter muito efeito. todo o esquema ali além do medicamento, não é só tomar o Uhum. remédio, né? É, é bem assim mesmo. E até a pergunta tem a ver, assim, por que evitar remédios no emagrecimento? Até pegando o gancho, assim, que a gente está conversando. Na verdade, o que que a gente precisa é saber indicar o medicamento. Não precisa evitar. Tem paciente que vai precisar do remédio no Uhum. emagrecimento. Então, assim, o problema não é esse. O problema não é o medicamento. O problema é como aquele medicamento, por Vai qual ser motivo ele foi usado. prescrito. Então, eu costumo conversar assim com os meus pacientes na minha consulta, já é isso que eu falo, olha, você morre de fome, a sua barriga ronca de fome, você come a hora que você está morrendo de fome um prato gigante, a hora que você come uma barra inteira de chocolate, é porque sua barriga estava roncando com fome. O paciente Uhum. vai me responder que não, porque isso não acontece. Isso é muito difícil de acontecer. Então, por que que eu vou usar um inibidor de apetite, se o problema dele não é fome excessiva? Será que esse Uhum. paciente ele não está comendo a barra inteira de chocolate porque ele está extremamente ansioso, porque ele sofre de uma compulsão alimentar? E aí, para esse paciente, eu vou precisar usar medicação. Mas vai ser uma medicação que tem uma indicação, né? A gente sabe porque eu sei porque eu estou Aham. prescrevendo Você aquele sabe medicamento. por quê, né? Com certeza. E a gente tem que entender que o medicamento, ele tem um mecanismo de ação. Então, eu vou passar um remédio para ansiedade, ele vai agir ali vai fazer uma alteração ali no organismo do paciente, ele vai trabalhar, né? E geralmente o ansiolítico, ele Uhum. trabalha ali com o neurotransmissor e tem que ser tudo muito específico, né? Eu tenho que entender quem que vai usar aquele medicamento. Então, chega, por exemplo, lá você, mulher jovem, tem filho, tem uma vida ativa, ó, eu vou precisar usar um medicamento para tratar, para me ajudar aqui no meu emagrecimento. Por quê? Primeiro eu vou tentar entender isso. Uhum. É para ansiedade? É para diminuir um pouco a fome? É para a gente tentar acelerar o seu metabolismo?
Feito isso, eu vou falar, esse medicamento é para a Jéssica? Esse medicamento Uhum. vai deixar ela ter uma rotina boa? Ela vai continuar fazendo as atividades dela sem ter um dano Manter o muito grande? normal, né? É Manter isso. a vida normal, sem Por exemplo, prejudicar, né? quando você tem uma alteração, você toma um remédio que vai te deixar extremamente nervosa e irritada se você tem ali duas crianças gritando o tempo inteiro dentro de casa. Você não pode se dar esse Não tem luxo de como. um grito ali e pronto, né? Então, assim, o medicamento não é que a gente não pode usar dele, mas ele tem que ser muito bem indicado. Tem que Tem que ser. saber, né, para quem, né? Não é Tem. simplesmente. Eu vejo gente, eu vejo pessoas que usam receita. Ah, deu certo, você tem receita. Você não vai usar mais? Me passa que você não vai usar. Eu vejo muito isso, assim. Acontece É isso muito. muito. E às vezes chega para mim no meu consultório e fala assim, ai, me chama no Instagram, às vezes, ai, você passa um remédio para emagrecer, né? Então, assim, eu só vou na sua consulta se tiver um remédio para Se tiver emagrecer. um remédio. Ou já chega lá falando, olha, eu só consigo emagrecer se eu tiver o medicamento, né? Então, não é assim. Dentro da medicina, dentro de uma consulta médica, a gente precisa ter uma anamnese, a gente precisa ter uma entrevista com o paciente muito bem feita. A gente precisa ir a fundo para saber a indicação desse medicamento. Às vezes eu vou Uhum. precisar usar, mas eu preciso saber a hora de tirar, né? Eu sei que o paciente não vai ficar É. usando ele. E não é Eu de preciso uma vez, saber assim. como eu vou tirar. E isso de pegar a receita do coleguinha é o que faz ele doido. Porque, né, não E as passa por pessoas nada. e as pessoas têm que entender que, gente, o indivíduo é único, né? Não é que funciona para o outro, vai funcionar para você. Então, porque eu vejo muita gente falando assim, nossa, mas fulano fez assim, tomou isso e resolveu. Não é assim, né? Eu acho que por É, isso que acontece essas loucuras, assim, né? Esses regimes, esse abuso dos remédios. É igual você falou. Não é que é proibido usar o remédio. Você tem que estar com um especialista, um médico do seu lado, né? Porque ele vai te orientar em tudo. Ele não vai chegar para você e te dar um remédio só para emagrecer, né? Ele vai saber o claro. porquê, igual você falou, vai fazer uma leitura, né? E eu acho que é isso que é importante, não é? Porque muita gente, às vezes, que precisa, às vezes fica com esse receio de ir mas aí eu vou ter que tomar remédio. Fica com esse preconceito por causa do erro dos outros, assim, né? Então É. não é bem assim. Não, de forma nenhuma, né? Ele é sempre muito bem indicado, eu sempre tenho esse cuidado. É. A outra pergunta até acho que a gente até respondeu, é como emagrecer. Bom, como emagrecer rápido sem remédios. O pessoal tá com remédio na cabeça. Como É, então, emagrecer rápido? Tem como é, emagrecer sem remédio? não é uma receita de bolo. Então, assim, não adianta pegar o cardápio que, minha amiga foi na nutricionista e a gente vai fazer dieta juntos, porque a gente tem o mesmo treino. Então, assim, a alimentação, com certeza, é a base principal do emagrecimento, mas o emagrecimento vai muito além disso. Então, assim, às vezes um paciente que segue um cardápio, uma dieta restrita, acompanha com o nutricionista, faz a parte dele de ir no treino, de fazer um treino bem feito, que é fundamental ali para o emagrecimento, mas ele tem um distúrbio hormonal. Se a gente não tratar esse Uhum. distúrbio, ele não vai conseguir perder peso. E a mesma coisa ao contrário. Às vezes a gente tem um paciente que tá com aquela coisa presa, faz atividade, faz dieta, faz a parte dele, mas não consegue cair o peso na balança. Então a gente vai lá e faz um exame, faz uma consulta mais ali a fundo, né? Tenta descobrir as queixas dele e trata, por exemplo, uma alteração de tireoide aí, que é mais conhecida. A gente trata e o paciente Uhum. consegue emagrecer de uma forma muito mais rápida. Mas assim, o principal, eu acredito, dentro do emagrecimento é ter a saúde em dia. Então, a gente pensar muito nessa questão de ter nutriente, de ter mineral, de ter o corpo funcionando de uma forma muito equilibrada e constância, né? Então a gente faz uma mudança na rotina e essa mudança ela tem que ser constante. Não adianta a gente fazer aquilo que é certo alguns dias. Então, eu não faço Uhum. dieta no final de semana. Ai, mas sábado É, e domingo aí não adianta, para eu né? poder Então, comer ser tudo no constante. domingo, no sábado, né? Isso, não, Aí não não vai ter adianta. resultado rápido. E aí eu acho que ao mudar a alimentação, eu acho que a gente tem que pensar não só para emagrecer, o emagrecimento vai ser consequência disso, né? Eu acho que a Isso. saúde é em primeiro lugar. Se eu emagrecer, lógico que consequentemente você vai perder peso. Então,
principalmente, assim, a gente que é mulher tem que um pouco desfocar disso, porque eu vi muito, assim, que na hora que eu coloquei caixinha de pergunta, é, muito, assim, ligado só no remédio, e, ou seja, ninguém tá preocupado em mudar os hábitos, né? Eles querem a É, fórmula mágica. Eu fiquei boba de ver, tipo assim, acho que eu recebi acho que umas 20 e poucas perguntas, acho que, sei lá, 12 era sobre toma remédio, não toma remédio. é. Da alimentação mesmo, parece que ninguém fica muito preocupado, né? E não é bem assim, né? Não, nossa, é muito além. E eu acho que tem essa coisa de associar o médico ao remédio, né? Então, fala, Acho ela que é médica, a diferença ali dela é que ela deve usar do remédio pro emagrecimento. não é assim. Às vezes tem gente que quer ir no médico só para tomar o remédio, né? Não quer nem para Isso. mudar o hábito. Eu vi muito Uhum. isso agora, eu fiquei até meio assustada. Tem uma outra aqui. Como que a parte psicológica ela pode afetar o excesso do peso? Como que, às vezes, porque a pessoa às vezes cai mesmo, né, na ansiedade, às vezes na depressão por conta disso, né? Isso. Eu acho que o fator psicológico ele é fundamental no emagrecimento. Fundamental. Então, assim, se você não conseguir mudar a sua cabeça, você vai ter uma dificuldade muito grande em seguir uma rotina boa, em ter bons hábitos. Se você coloca aquela crença ali limitante, eu não consigo fazer dieta, isso já te limita de experimentar, de tentar trocar estratégia, né? Se você coloca na sua cabeça, eu não consigo fazer atividade física, eu não gosto de atividade física, isso vai te limitar. Então, assim, o psicológico, a dieta, na verdade, ela tá toda aqui. Ela tá toda Uhum, aqui. Eu converso muito com os meus pacientes sobre a questão da fome, da saciedade. A gente tem hormônio que é feito para isso, que controla isso. A gente tem ali no nosso organismo uma coisinha que vai ser ativada e vai falar assim: você está com fome, você está saciado. Quando a gente aprende a usar disso, a gente trata o nosso psicológico para isso, a dieta flui, o treino flui, então fica mais leve. A gente vê que o distúrbio psicológico, o distúrbio de imagem, de compulsão alimentar, ele impede a pessoa totalmente ali, ela não consegue. Então, às vezes, chega esse tipo de paciente no meu consultório, tenho que entrar com estratégia de medicamento, converso muito, mas eu preciso encaminhar esse paciente para fazer uma terapia, né? uhum. E a primeira coisa que eu falo para ele é assim: vou encaminhar para um psicólogo, mas se o psicólogo falar que você tem que se aceitar como você é, você volta aqui que eu vou te mandar para outro. Porque não E é por tem isso. isso também. O problema não é esse. Então, assim, o problema é focar e entender que a gente precisa ter a cabeça muito bem preparada, a gente precisa ter autoestima, porque às vezes as pessoas, as mulheres principalmente, para nós mulheres, estética não é futilidade. E às vezes a Uhum. mulher, ela fica com esse pensamento: nossa, eu preciso emagrecer para aí eu ficar bonita, que aí eu vou começar a me amar e a minha autoestima vai melhorar. E a verdade é que se você chegar buscando um emagrecimento com a autoestima baixa, já pensando, eu não consigo, eu já tentei, né? Tem umas que sentam na minha frente, olha, eu já passei em todo mundo da cidade, você é minha salvação, né? Já fiz de tudo. Então, se sempre com essa cabeça, precisa tratar a primeira coisa, é o psicológico. O fator ansiedade, ele é um fator que dificulta muito o emagrecimento. Aquela pessoa que pensa o tempo inteiro em comida, ela pensa, eu falo que é a cabecinha do cachorrinho. Ele quer sempre que ele quer ser recompensado com comida. Então, aquela pessoa fala: Aham. "Não, dia foi ruim, eu trabalhei, eu tô Hoje eu cansada, eu mereço. mereço comer uma coisa boa." Uhum. E a gente pensa o contrário também. Hoje é um dia de comemorar, hoje foi um dia bom, vou comer uma coisa boa para Hoje eu comemorar. mereço. É a cabeça, né, que está sempre direcionada para Automático, isso, né? do fator social, né? E as pessoas elas começam a associar a comida a sentimentos, né, que são Uhum. totalmente psicológicos. Então fala assim: ai, quando eu tô triste, eu preciso comer um chocolate para eu ficar Um feliz. chocolate. Na minha TPM, né, que a tendência é ficar mais irritada, mais Uhum. triste, eu preciso comer ali uma coisa boa. Então, começa a associar o fator psicológico todo direcionado para a comida. E isso dificulta É. muito. Então, assim, eu acho que é o fator principal Eu para ter até. um sucesso no Foi emagrecimento. legal você falar isso, que eu tive um papo com a Liliane, que é a fadinha, e Aham. ela falou muito isso, que, falando até das crianças, que a gente já
desde pequenininha a gente associa isso, né? Ah, então, ó, se você fizer isso, a mamãe te dá um chocolate. É tudo como um Uhum. prêmio, né? Mas o doce é o prêmio. Então, acho que a gente já Com cresce certeza, com essa mentalidade, né? A gente cresce com com isso. certeza. Ai, não, hoje eu não sei o que consegui isso no trabalho. Ah, não, então hoje eu mereço isso. E não, É, não não precisa tem ser nada a assim. Então, ver, eu acho que não a tem nada a mentalidade ver. vem com a gente, né? E aí, que eu acho legal esse trabalho a gente fazer dos pequenos, para eles não ter o que a gente tem hoje, né? E é bem Claro. isso mesmo. É um prêmio, a Claro, gente tem um ensinar doce. eles assim, você tem que comer o que está no prato, né? Você tem que Uhum. comer tudo, mas tem que comer, tem que comer, tem que comer muito, né? É como se fosse Então, um assim, castigo, né? é, então, É um- assim, esse não é o caminho. E a gente cresce com essa Aham. mentalidade, a gente cresce assim e a gente vive em uma sociedade que é assim. Tudo que a Que gente é vai assim. fazer envolve comida, né? Envolve bebida, envolve alguma coisa que às vezes vai atrapalhar ali para sair do eixo. E quando a cabeça tá boa, ela tá focada, quando a gente tem o psicológico voltado para o lado contrário, a gente começa a trabalhar de uma forma diferente. Eu falo isso para os meus pacientes, eu falo assim, às vezes comer um brigadeiro é muito gostoso. Mas a partir do momento que você tem autocontrole de falar, não, eu não quero, hoje eu não posso, eu estou fazendo uma estratégia, eu tenho um objetivo, isso É o também vai ser bom foco. para sua cabeça. Você sente que você fala, não, eu tenho poder, eu consigo me controlar. Hoje eu falei não, né? Então isso também é uma forma de Vai te dar recompensa. uma satisfação, né? Vai te Com satisfazer. certeza. A partir do momento que você fala assim, nossa, eu consegui. Então você vai se satisfazer. Não, igual assim, não que você não, É, nossa, nunca mais eu vou comer um doce, nem nada, mas você vai saber controlar, você vai saber a hora certa. Será que hoje realmente preciso? Então, uma amiga minha que ainda brinca e fala assim, na hora que ela olha assim, ela fala assim, nossa, mas realmente, será que hoje eu preciso ganhar esses quilos? Eu não posso deixar para depois, sabe? Então é saber, né? Ainda mais se você está mesmo é, no processo mesmo de emagrecimento, aquela satisfação de comer o doce vai ser a satisfação de você falar, não, eu consegui, né? Você com não vai se certeza, auto-sabotar, né? Eu acho que com isso é certeza. bem Com importante. certeza. Então, assim, a comida, ela consegue, até por um mecanismo fisiológico, te dar aí um pouco de prazer, ela faz liberar o hormônio de felicidade, ela consegue te dar aquele prazer, mas se você está com um objetivo específico, ela pode vir acompanhada de culpa, né? Então, você conseguir Uhum. fazer esse processo inverso e falar, não, hoje eu não quero, ou pelo menos saber quantificar, hoje eu vou comer só um. Eu acredito que a sensação é a mesma, essa sensação de autoestima, essa sensação de falar, É. não, eu tenho poder, eu consigo controlar, né? E não ficar só se vitimizando. Todo mundo consegue, eu não, né? Não, e também na hora que acho que começa a ver os resultados, aí é aí que ajuda mesmo. Você fala, não, tá valendo a pena, né? Tá, vou Eu tô largar tudo por conseguindo. conta do chocolate. Então eu acho que é tudo questão de foco e não se auto-sabotar, né? Ou aprende Isso, umas outras receitinhas que vai, né? A gente tem tantas aí, banana, você faz um bolacha, você faz um doce, mas você faz coisas com coisas saudáveis, né? Com com ingredientes certeza, saudáveis, assim, né? com Passa a certeza. A vontade no gente tem pai. muito. E deixa eu ver, tinha uma outra aqui também. Qual é? Ah, tá. Qual que é assim, o papel de assim, qual que você fala, eu falo assim, muita gente vai procura um nutricionista, não sei o quê, qual que você acha assim que é a hora de procurar o nutrólogo mesmo? Fala assim, qual que é o papel importante do nutrólogo na hora de, não, eu resolvi, eu quero perder aqueles quilinhos, qual que é o papel, assim, que para muita gente, eu acredito que essa profissão confunde um pouco com nutrição, né? Então, né, às vezes tem gente que nem sabe o que que é, mas o que que é? Isso. Qual que é? O nutrólogo, ele é um profissional médico, né? Então a gente começa a diferenciar aí com o nutricionista, que geralmente é o que as pessoas têm essa dificuldade Uhum. em distinguir. Começa pela formação. É um trabalho complementar, Jéssica. Então, assim, eu não vou calcular e falar, não, sua taxa metabólica é tanto e o tanto de caloria que você precisa comer. Eu não faço isso dentro do meu consultório. Então, assim, se você tiver Uhum. uma associação, um profissional que vai fazer isso ali junto comigo, ótimo. O nutrólogo, ele vai tentar diagnosticar e tratar algumas disfunções, algumas alterações, principalmente relacionadas a deficiência de nutrientes, a excesso. Então, assim,
Eu vou tentar através do que você me relatar na consulta, então, principalmente por queixa, mas também por resultado de exame, entender o que que dificulta o seu emagrecimento, por que que não está conseguindo e o que que eu posso fazer para te ajudar. A alimentação, ela Uhum, vai entrar pensando em tudo isso. Então, eu nunca vou te falar numa mesa de um bar, ah, você tem que comer isso e você tem que tirar isso. Não, depende, né? Então, para isso uhum, tem que ter um objetivo. Dentro de uma consulta de nutrólogo, a gente consegue pedir exames, então a gente consegue fazer essa abordagem mais a fundo e principalmente tratar aquelas alterações, né? Desde uma alteração de glicemia até uma deficiência, por exemplo, de uma vitamina, que às vezes você nunca fez, né? E acontece muito, às vezes eu peço uma lista ali enorme de exame, e o paciente fala, nossa, mas eu nunca fiz esse exame, né? E assim, nunca talvez é isso pedido. aí que estava faltando. Talvez é isso que está te fazendo a ter vontade de comer muito carboidrato. Talvez é a deficiência disso Uhum, daqui que está te deixando ansioso. Eu consigo tratar distúrbios que são associados ao emagrecimento, por exemplo, distúrbio de sono. É, consigo uhum. indicar ali e ver de uma E o forma mais sono é muito específica. importante, né? O dormir bem Isso. também é muito importante, né? Com certeza, com certeza. O descanso, ele entra ali no tripé do emagrecimento, né? Que é a alimentação, o descanso e a atividade física. Então, ele é um fator fundamental. O nutrólogo, ele consegue diagnosticar e consegue tratar. Então, assim, às vezes, em um paciente que fala assim, eu quero emagrecer, ele vai lá, procura o nutrólogo e eu vou conseguir chegar junto com ele nesse objetivo, porque vai bem além da alimentação. Mas eu costumo falar assim que é uma consulta de clínico geral. Então, eu vou ver a saúde É. como um todo. Então, eu não acho que seja só para o paciente que quer emagrecer, né? É para o paciente que busca saúde. Porque o meu objetivo principal é tentar fazer um controle, fazer o que eu chamo de homeostase, deixar o corpo funcionando de uma forma muito equilibrada, pensando em suplementação de vitamina, de mineral, ver se tem realmente algum distúrbio hormonal ou fazer diagnóstico ali de doenças para chegar num objetivo qualquer, né? Então, se o objetivo for ganho Uhum. de peso, ele vai conseguir, se o objetivo for É, porque emagrecimento, ele tem vai esse lado conseguir, também, né? com Tem certeza. esse outro Aí, lado também, aí o que a gente pode nutricionista depois falar entra um outro dia. trabalhando junto. Mas é principalmente isso, o diagnóstico de doença, né? O tratamento, a reposição aí de vitaminas, de minerais. É igual, vai muito mais além da estética, né? Você primeiro vai cuidar, talvez, daquilo que esteja faltando, né, no organismo do paciente, e o resto vai ser a consequência daquilo, né? Isso, Porque eu justamente. acho que deve ser mais ou menos a base é isso, que você vai muito além do que simplesmente passar um cardápio, uma coisa que é muito válido, ainda mais se puder trabalhar junto, né? Eu acho que Isso. deve ser muito válido quem pode fazer isso, né? Um complemento o outro. Justamente, justamente. Então, assim, e aí acontece dessa forma que você falou, o emagrecimento ele vira uma consequência de hábitos ali que eu vou trocar para você ter uma melhora de qualidade de vida. Uhum. Carol, queria te agradecer muito que você deixasse uma mensagem. Eu sei que agora você está com clínica, né? Nova. Tô. A clínica ficou pronta logo aí antes da pandemia, então a gente precisou fechar um pouquinho. É. Agora, com todos os cuidados, a gente está voltando, eu principalmente, né, que sou gestante, então estou atendendo um número limitado ali de paciente, mas estou fazendo alguns atendimentos. É a clínica Qualivi, que fica na Rua Lavras, número 803. Na clínica, além do meu atendimento, a gente tem também atendimento da área de estética, dermatologista, farmacêutica, dentista. Nossa, tem Então, é uma bastante clínica coisa lá. multidisciplinar, né? E lá eu faço esse atendimento da área de nutrologia, Uhum. que é esse atendimento bem complexo. E assim, se tiver alguma outra dúvida, quiser perguntar alguma coisa que não ficou bem esclarecida aqui, pode me chamar Aham. pelo Instagram. Então, por lá eu Eu vou consigo deixar o responder, Instagram né? salvo depois, Isso. E porque aí, por teve lá muita eu consigo pergunta. responder. Aham. Eu queria agradecer e para a gente finalizar, você deixa uma dica assim para quem está atrás desse tão sonhado emagrecimento. E aí eu vou deixar salvo também a nossa live no meu IGTV e vou pôr o Instagram da clínica lá.
e o seu também, que aí as pessoas entram em contato, porque chegou umas perguntas quase próximo da live que eu não consegui pegar. Então, às vezes, se a pessoa quiser mandar direto, às vezes Pode é melhor. mandar. Tá, eu que te agradeço, Jéssica, pelo convite. Eu acho que esse espaço seu aqui está sendo muito interessante, bem esclarecedor. A gente consegue ter essa conversa aí, né? As pessoas podem ir participando aqui, agora nessa fase de pandemia, principalmente, uma forma aí da gente manter todo mundo informado. Então, eu te agradeço aqui pelo espaço para poder esclarecer, né, um pouco mais aqui sobre essa área que eu atuo. É, e assim, a dica Uhum. principal é constância. Então, não existe a receitinha do bolo, não tem a receitinha mágica. É tentar procurar profissional que vai entender a fisiologia do emagrecimento, né? E não só vai te dar ali um cardápio de gaveta, né? Te entregar ali um papel para você fazer em casa. Procurar um profissional. E se você não tiver essa oportunidade, é mudança de hábito, né? Então, tirar os excessos, evitar os industrializados, o excesso de carboidrato, principalmente esses carboidratos vazios, vindo de farinha branca, açúcar, manter uma vida ativa e agora, nessa fase de pandemia, gerenciar as emoções. Então, tentar manter né, aí um estilo de vida mais calmo, onde a gente tem técnica de meditação, atividade física, tudo que vai colaborar para não deixar a ansiedade ser o fator causadora aí do ganho de peso. Muito obrigada. Eu queria, só para terminar, eu queria te convidar também, falar que amanhã a gente vai ter a doutora Priscila, ela é pediatra lá de Manaus, onde está os. Sim, tá muito difícil essa parte do Covid. Ela tá na linha de frente, ela teve o Covid, e ela vai falar com a gente amanhã, só que ela teve, ela já recuperou e voltou para o hospital. Eu acho que vai ser bem interessante, assim. Então, eu convido Legal. você e todo mundo. Muito obrigada, viu? E a gente marca uma Obrigada. próxima depois. Obrigada, Tá? Um Jéssica. beijo. Muito Um obrigada. Tchau, beijo. gente. Tchau. Beijo. Tchau.